A Juiz esclarece. Vamos continuar nesta sessão a abordar os temas da Lei Tutelar Educativa e nesta sessão iremos focar essencialmente os princípios estruturantes, portanto, relativos a estas medidas tutelares educativas. Temos em primeiro lugar, como já mencionámos noutras sessões, que as medidas tutelares educativas só podem ser aplicadas a jovens que entre os 12 e os 16 anos tenham praticado factos que, à luz da lei penal, seriam crime, portanto, se tivessem 16 anos, e relativamente às medidas que são aplicáveis a cada um desses fatos que poderiam ser crime se tivessem 16 anos, vigora o princípio da legalidade, ou seja, só podem ser aplicadas medidas tutelares educativas que se encontrassem expressamente previstas na lei à data da prática dos fatos. E o que é considerado o momento da prática dos fatos? O momento da prática dos fatos é aquele momento em que é desenvolvido o comportamento que, à luz da lei penal, seria criminoso, quer seja um comportamento ativo ou omissivo, e independentemente do momento em que se produza o resultado. Ou seja, por exemplo, num homicídio, releva o momento em que se dá o tiro contra outra pessoa e não o momento concreto em que a pessoa vem a falecer, que poderá ser umas horas, uns dias depois. Portanto, o momento da prática do fato é esse, é aquele em que o comportamento se desenvolve, ou o momento em que não tem lugar o comportamento que deveria ser desenvolvido, por exemplo, numa omissão de auxílio, um sinistrado deixado à beira da estrada sem qualquer auxílio, apesar de se encontrar em perigo iminente de vida, por exemplo. Releva esse momento e não o momento em que se dá depois o resultado dessa conduta. Outro princípio que releva aqui é o princípio do tratamento mais favorável. Se entre o momento da prática do facto e o momento em que é conhecido esse facto, que é julgado esse facto no tribunal, houver uma sucessão de leis, irá ser aplicada àquele jovem aquela que, em concreto, lhe for mais favorável. Se as medidas tutelares educativas previstas para determinada conduta forem mais leves, ou menos onerosas para o jovem, tendo em conta o princípio da autonomia da vontade e a liberdade que tem na sua condução de vida, portanto, se as medidas forem menos restritivas à data da prática dos fatos do que posteriormente, terão de ser aplicadas as medidas que se encontravam previstas à data da prática dos fatos. Se, pelo contrário, for mais favorável a lei que posteriormente venha a vigorar, o juiz já terá de aplicar, portanto, ponderar os benefícios de uma e de outra lei, as vantagens para o jovem de uma ou de outra lei e aplicar aquela que, em concreto, se mostrar mais vantajosa. No que se refere às medidas, como já disse, vigora então o princípio da legalidade. As medidas podem ser não institucionais e institucionais. Portanto, a institucional é a medida de internamento. No âmbito das medidas não institucionais, que são aquelas que podem ser cumpridas no meio, executadas no meio natural de vida, temos várias que iremos analisar noutras sessões, que são exemplo a amoestação, a prestação de tarefas a favor da comunidade, a reparação do ofendido, a obrigação de frequência de cursos, portanto, o acompanhamento educativo. Existe, portanto, uma série de medidas que depois iremos esmiuçar, que são cumpridas, portanto, em contexto natural de vida e não em contexto institucional. E então, na escolha das medidas, como é que o juiz, portanto, já vimos que o juiz deve orientar-se pela necessidade de educação do jovem depois de apurar que ele, entre os 12 e 16 anos, praticou fatos que, à luz da lei penal, seriam crime se tivesse 16 anos à data da prática dos factos. Como é que o juiz vai escolher a medida mais adequada à luz dessa finalidade? Terá de ser sempre aquela medida que é suficiente e adequada para satisfazer essa necessidade de educação para o direito. E entre todas as medidas se encontram previstas de acordo com um grau, digamos, de gravidade,
terá de aplicar aquela que, sendo suficiente e adequada, implicar menos com o princípio da autonomia da vontade do jovem e com a liberdade que ele tem, portanto, de conduzir a sua própria vida. Se o juiz tiver, se a lei permitir que se aplique, no caso concreto, diversas medidas, portanto, umas mais graves, outras menos graves, o juiz terá de analisar que concretas necessidades de educação para o direito é que, neste caso, se verificam à luz da conduta que foi desenvolvida pelo jovem. Se chegar à conclusão que, de entre duas medidas, a menos gravosa, a que implica menos com a vida do jovem, com as rotinas do jovem, for a mais adequada, pois é essa que o juiz terá de aplicar. Pode acontecer que o jovem seja alvo de diversos processos tutelares educativos e que, em diversos processos tutelares educativos, sejam aplicadas diversas medidas. Nesse caso, o juiz terá de tentar compatibilizar o cumprimento dessas medidas. Compatibilizar, ou seja, verificar se é possível ou não cumprir em simultâneo essas medidas. Se não for possível, terá de haver uma execução sucessiva, sujeita a determinadas regras em termos de tempo, portanto a sucessão não poderá ter uma duração maior do que a lei prevê, mas o primeiro esforço a fazer é, portanto, verificar se é possível ao jovem cumprir simultaneamente as medidas que lhe foram aplicadas. Levanta-se depois também o problema de saber se é possível ou não cumprir simultaneamente medidas tutelares educativas e penas, se entretanto o jovem perfizer 16 anos e praticar crimes, sendo aplicada uma pena, é depois necessário verificar se são compatíveis ou não, mas isso iremos analisar também noutra sessão. O que releva aqui, no âmbito destes princípios gerais das medidas tutelares educativas, é essa necessidade que eu disse de educar para o direito e de aplicar medidas que constituam uma menor ingerência possível no modo de vida, na condução de vida do jovem, por respeito ao princípio da autonomia da vontade. Cumpre-me aqui referir também que a execução das medidas cessa necessariamente, independentemente do estado em que se encontrar, quando o jovem perfaz os 21 anos. Portanto, nessa altura, se ainda não tiverem sido cumpridas, se só tiverem sido parcialmente executadas, terá de cessar a execução e quaisquer outras condutas que o jovem venha a desenvolver, portanto, apenas poderão ter relevo, se for caso disso, no âmbito criminal. Penso que quanto a estes princípios gerais relativos às medidas tutelares educativas, disse o essencial. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.